A expectativa de reabrir as portas de vez foi adiada por pelo menos mais uma semana. Há 3 anos, Jefferson é dono desta hamburgueria em Moema, zona sul de São Paulo. E enquanto o tão esperado momento não chega, ele aproveita para finalizar as readequações para o atendimento ao público. A gente imaginou lá atrás que eram 15 dias, depois 30, daqui a pouco virou 60, 90. E aí vamos abrir, começa a se preparar semana que vem. Então é mais uma semana que a gente perde. Com capacidade para atender 90 pessoas, agora apenas 40 poderão ser atendidas dentro da lanchonete. E tudo foi adaptado. Pratos foram substituídos por bandejas de papelão, bisnagas de molhos por sachês e os porta-guardanapos serão aposentados. Mesmo antes da pandemia, já havia dispensers de álcool gel pelo salão e as mesas também receberam frascos. O cardápio foi digitalizado e vai chegar ao cliente por aplicativo de mensagem ou QR Code. E até a reabertura serão instaladas divisórias de proteção nas mesas e corredores. A gente fez uma estimativa de R$17 mil de investimento no desenvolvimento das embalagens, dos molhos, na questão do cardápio digital QR Code, um sistema de pagamento para não ter contato físico e essas questões das divisórias mesmo. A hamburgueria de Jefferson sempre funcionou em formato de rodízio e o delivery não deu certo. Por isso, ele ficou quase 90 dias de portas fechadas. Ele teve que encerrar as atividades de uma filial inaugurada há 1 ano. E dos 20 funcionários que tinha, só conseguiu manter 6. Há 2 semanas, o microempresário voltou a oferecer o rodízio de mini hambúrguer em esquema de drive-thru e deu tão certo que ele pretende manter o novo esquema mesmo depois da reabertura. Porque muitos clientes, durante essas 2 semanas, falaram que só vão retornar para cá ou para qualquer tipo de restaurante se for dentro do carro dele. Você tentou buscar algum tipo de crédito? Você sentiu essa dificuldade também? Procurei diferentes bancos, a gente não teve a questão do governo, que era um financiamento para o micro e pequeno empresário. O que existiu tinha muitas garantias e garantias que a grande parte, né, que eu acredito que 90% dos bares, não tem essa garantia que eles estavam exigindo. Datena, assim como Jefferson, que não conseguiu nenhum empréstimo, apenas pouco mais de 10% do total de 55 mil bares e restaurantes que existem aqui em São Paulo tiveram algum tipo de ajuda financeira para se manter durante a pandemia. E justamente por isso, boa parte desse total não vai reabrir as portas agora na fase amarela do Plano São Paulo. É muita insegurança, né? Não se sabe até onde vai durar a pandemia, não se sabe qual a extensão da recessão que vai ter no final dela, e também porque não recebem ajuda financeira. O governo prometeu várias vezes que ia planos de ajuda financeira, mas nenhum chegou na ponta. Para muitos pequenos empresários, a reabertura gradual será um período de teste. Eu não estou otimista com relação ao lado financeiro, mas se a gente abrir e não tiver uma recaída, a gente vai ter a oportunidade de estar caminhando, dando um passo a passo para voltar, quem sabe, ao normal. Então a gente ficou na expectativa, você fica esperando, mas pessoalmente é duro, porque você perdeu o ano. Esse capaz tem razão, o outro também tem. Ninguém sabe absolutamente nada. Você pegar o maior economista do mundo e perguntar o que vai acontecer e ele te falar alguma coisa, ele vai estar errado. Porque na prática a teoria é diferente e o Brasil é um país diferente dos outros. O Brasil saiu de uma pindaíba de dadó do ano passado, onde restaurantes, bares já estavam quebrados. Principalmente dentro de shopping, onde pagam muito caro, um aluguel muito caro, os caras não tinham condição de... Houve reclamações, várias reclamações de restaurantes de shopping. O meu amigo Caio passou aqui para mim outro dia, que os caras estavam reclamando que, primeiro, a comida que eles tinham estava vencida. Eles tinham que comprar comida, mais comida para botar dentro do restaurante. Porque a comida que tinha lá venceu, a maioria venceu. Então não tinha. Segundo lugar, e abrir o restaurante, será que a clientela ia voltar de imediato? Porque abrindo o shopping, eles têm que pagar o shopping um aluguel integral que eles não estavam pagando. Se não vender, o que o cara vai fazer? Vai fechar, não é? E esses self-service vão ter que se adaptar, porque não pode ficar aquela comida exposta ali, com as pessoas conversando e pegando salsicha, pegando ali
abobrinha, pegando, não é? É tudo muito complicado. Outra coisa, muita gente já se acostumou ao delivery, a receber, a comer. Muita gente que comia fora de casa, saía para jantar em restaurante, acostumou-se ao delivery. Claro que a primeira tendência seria você sair e ir ao restaurante preferido da sua vida.